Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos uma convidada especialíssima, né, Val? Sim! Oi, pessoal, tudo bem? Estamos com a Constanza Novijo. Eu não sei se é assim que pronuncia, ela já vai falar. A Constanza ela é argentina, americana, brasileira e um pouquinho de uruguaia. Ela é diretora de marketing da ASICS Brasil e América Latina, membro da BCM, Board Content Marketing, esposa, mãe de 2 filhos e cantora de karaokê nas horas vagas. Bem-vinda, Constanza. Obrigada. Faltou alguma coisa na apresentação? Não, tá ótima, tá boa. A gente já vai contar como que surgiu essa história do karaokê, né? Como que a gente soube, que a história é bem curiosa. Sim, isso aí foi algo que me surpreendeu, Dudu. Hoje, então, a gente vai falar bastante sobre ASICS. Quem sabe rola uns spoilerzinhos, não sei se ela pode contar. E a gente vai falar também sobre todas as ações que a ASICS tem feito nos últimos meses, nos últimos anos e também o que vem por aí, né? Cons, quanto tempo você está na ASICS? Eu lembro que a gente se conheceu bem no comecinho, né? Quando você entrou na ASICS. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, tá? Achei incrível. A iluminação tá linda. Gostei do estúdio, parabéns. Tô na ASICS desde janeiro de 2019. Então, tô entrando agora no 5º ano de ASICS. Mas você já tem bastante tempo de mercado, né? Acho que 20 anos, segundo o seu LinkedIn, é isso? Deve ser um pouquinho... por aí, porque comecei a trabalhar nesse segmento, né? Em janeiro de 2005, na Puma, aqui no Brasil, mas cuidar da América Latina. Depois fiz a transição para o Brasil e lá fiquei uns 13 anos na Puma. Depois tirei um ano meio sabático, aí entrei mais nesse mundo de inovação, fazendo uma mentoria para startups. Inclusive, até hoje, eu sou mentora de várias plataformas de aceleração de startups, algumas delas focadas em esporte. E depois entrei na ASICS. Então, aí, sei lá, vários anos. Vamos voltar um pouquinho nessa história, né? Sim. Como eu disse aqui na apresentação, ela é argentina, americana, brasileira, uruguaia, acho que não sei se tem mais outros países. Não, na verdade tem, né? 25% de japonesa. Sim. Também. A minha mãe é metade japonesa e metade alemã. Uia! Então tem também. Mas Tem. nascida na Argentina. Como que é essa história? Vamos voltar lá. Como é que é essa história de vários países, várias nacionalidades? Tipo uma ONU, né? Dentro de mim. Eu nasci na Argentina, nasci em Córdoba. Depois, com quase 11 anos, minha família decidiu se mudar para a Califórnia. Eu tinha uma tia que morava lá e convidava a gente para testar e ter essa experiência de vida. Inclusive, é engraçado porque acho que até talvez contei essa história para vocês. Nesse momento, a minha mãe também tinha recebido uma bolsa de estudo para estudar no Japão. Nossa! Então, ou era ir para o Japão ou era ir para a Califórnia, né? Aí eles escolheram mudar a família inteira para a Califórnia. Então, a gente foi para a Califórnia, ficou lá muitos anos. Então, aí, meus pais são nascidos na Argentina, minha mãe tem a descendência alemã e japonesa, e meu pai é descendência europeia, né, da Espanha, basicamente. Fiquei muitos anos na Califórnia, então eu me sinto muito californiana, né, a forma como eu penso. Eu brinco muito, né, eu falo que eu tenho a sangue argentina, mas que não é 100% argentina, né, a mente americana e o coração brasileiro, né. Nossa! É isso, sou eu resumidamente, né. Depois eu conheci um uruguaio, aí tem a parte uruguai, né? Mas só por associação mesmo. Conheci um uruguaio fazendo MBA em Arizona, que depois de 6, 7, 8 meses de namoro, a gente se formou e ele aceitou uma posição para trabalhar aqui no Brasil, e aí eu fui com ele. A gente chegou aqui sem falar português. Nossa! E então essa foi depois. Agora, enfim, muitos anos de vida aqui no Brasil, 2 filhos brasileiros. Então aí é a mistura de todas as... seja por causa, né, de ter nascido lá, ou da descendência dos pais, ou de vivência mesmo em vários lugares
eu morei em Uruguai um tempo também, durante a pandemia, como vocês também se lembram. Então, acho que é isso. Aí tem todos os países misturados. Então, isso é um pouco... Isso é bom porque trouxe muitas experiências de muitos lugares, né? Porque eu fico imaginando essa mudança desde novinha, né? Você tinha uma vida aqui, tudo estabilizado, e de repente ir para um outro lugar. E você comentou com a gente que você também, lá nos Estados Unidos, você também mudava de escolas, né? Você teve essas mudanças todas. Então, essas mudanças faziam parte da sua vida. Eu acho que uma coisa que eu aprendi pelas vivências de ter morado em vários países, e você tem razão. Acho que uma vez eu fiz uma lista, eu devo ter esse papel na minha casa, né? Acho que eu morei em mais de 20 lugares. Nossa! Assim, de endereço, ter um endereço em algum lugar diferente. Porque quando eu cheguei na Califórnia, meus pais, a gente morava em Los Angeles. Uhum. Mas ao longo do tempo a gente ficou descendo para baixo. Então a gente depois foi para Huntington Beach, depois desceu para Orange County, né? E aí ficamos em Orange County, que fica entre Los Angeles e San Diego, basicamente perto da praia. O clima incrível, né? Mas fui para diferentes escolas. No começo me colocaram numa escola pública em Los Angeles. Nossa! Sem falar inglês direito. Então, foi uma experiência parecida com o que você vê nos filmes, às vezes, Sim. né? De Hollywood, assim. Mas eu acho que isso faz parte de mim. Isso te fez crescer muito, eu imagino. É que na nossa cultura latino-americana, a gente é muito receptivo, assim, para pessoas novas, né? Chega uma pessoa nova na escola, a pessoa já quer conversar, saber, assim. Já na América do Norte, eu estudei, fiz o high school e a faculdade lá. Ninguém vem falar com você. Ai, que né? triste. Não tem. Nossa, Ninguém que toma legal, lanchinho com você? Veio um brasileiro aqui estudar. Não existe isso. Ah, que Não dó. Senti dó. Não, é diferente, é diferente. E tem essa coisa dos jovens, né? Que também tem um pouco de... Enfim, ainda não entendem algumas coisas importantes da vida. Então, teve o preconceito, né? De todos os tipos de preconceitos, né? Que eu vivi desde que cheguei lá. Mas aí depois eu fui encontrando as minhas tribos, comecei a entrar, a fazer bastante esporte, que me ajudou muito, né? A criar uma amizade. Eu ia te perguntar isso. Como que foi o esporte? Então, o esporte foi a entrada para... Como entrou na sua a gente vida o pensa, esporte? todo mundo tem esse estereótipo, assim, que nos Estados Unidos parece que todo mundo faz esporte, né? Fala assim, não, no Brasil deveria investir mais esporte para os jovens, né? Como que era, assim, para você lá nos Estados Unidos? Eu me lembro que na escola tinha, né, aula de educação física e tinha os esportes depois do horário da escola, né? Que a escola termina, dependendo se é escola pública, privada, enfim, mas eu estava indo para escola pública no começo. Umas 2, 3 horas da tarde. E a escola lá normal é quase um horário integral aqui no Brasil, né? Uhum. E depois tem os esportes, que você pode escolher fazer na própria escola, ou você pode ir, né, fazer parte de um clube, enfim, algum outro lugar. E lá era muito focado em, tipo, softball, né? Tipo, eu jogava softball. Tinha track and field, então a gente tinha aula de track and field lá. Né? Atletismo. Um pouquinho de vôlei, né? E era pra ir, assim. Não tinha, tipo, futebol, não tinha... Agora todo mundo, né? As Joga, meninas jogam jogam muito. Especialmente as meninas, né? Sim. Mas eu comecei... Quando eu morava na Argentina, em Córdoba, meu avô adorava natação. E ele me incentivava, né? Assim, eu tenho um pouco... Me lembro um pouco dessa conexão que tinha com meu avô sobre natação. Quando eu cheguei lá, minha mãe me colocou em vários esportes para eu tentar... Colocou no tênis, colocou em várias coisas. E nada... Eu não gostava de dessas coisas que ela me apresentou como coisa nova. E aí, natação era a única coisa que já era boa, porque eu já tinha praticado um pouco em Córdoba, na Argentina.
Então, o primeiro esporte que eu tive a chance de fazer foi nado sincronizado. Nossa, é muito difícil, né? Nossa, é difícil. muito difícil. É muito técnico e muita força. Não, e você tem que ter muito controle de respiração, de movimento, né? Tudo é um padrão. Nossa senhora, já começou no hard. É tipo, você não tem noção que as pessoas fazem embaixo da água. A força Sim. que tem que fazer. Sim. E não com a parte de baixo, se você tá em cima da água assim. Mas quando você tá do outro lado, com os braços, a força que tem que fazer para ficar fazendo essas piruetas com as pernas, é bem difícil, bem difícil. Então, foi uma argentina, uma colega, uma amiga minha argentina, que me falou sobre esse time que ela estava Treinando, fazendo. fazendo. E, tipo, eu sabia nadar, mas são coisas bem diferentes, né? E aí fiquei pelo menos uns 2 anos fazendo isso. Inclusive, ganhei uma medalha de bronze nos Junior Olympics Nossa, de nado sincronizado. que legal. E depois disso, eu entrei na natação. Porque o que aconteceu? Eu usava lente de contato, usava óculos, né? Sim. Quando tinha, sei lá, 11, 12 anos. E ainda não... no nado sincronizado, você não pode usar Óculos de É natação. verdade. os óculos de natação. Então, quando eu comecei a ter problemas de vista, eu tive que parar de fazer nado sincronizado. Fiz a transição para natação, que aí, tudo bem, usar os óculos. E comecei a treinar muito em vários clubes lá em Orange County, lá. Fiz natação durante muitos anos. E também, no high school, eu fiz polo aquático, que também fiz na faculdade. Então, fiquei na água, basicamente, durante muitos anos. Esportes aquáticos. Você nadou, né? Sim. Me lembro. Uhum. Então, fiquei na água muitos, muitos anos, nesses 3, mas natação foi o core assim, da minha experiência com o esporte. E depois de um tempo, quando já estava no, sei lá, 3º ano da faculdade, meio que terminei fazendo outras coisas, né? Mais simples, né? Uhum. E daí, quando chegou na faculdade, por que você decidiu estudar marketing? Você pensava assim, não, eu quero trabalhar nas empresas grandes, corporativos? Ou foi acontecendo isso? Então, na real, eu não estudei marketing na faculdade. O que você fez na faculdade? Eu estudei política econômica. Você queria trabalhar com Já era meu administração mini pública. ONU, né? ONU. Eu queria ser embaixadora da Argentina nos Estados Unidos. Nossa. Ou trabalhar na ONU. De verdade. Assim, eu adorava tudo isso. Eu adorava relações internacionais, ciências políticas. Eu gostava de ler essas coisas. Isso foi uma influência de um professor no high school de história, mas ele era como se fosse o supervisor de um clube no high school que se chama Model United Nations. Eu acho que tem algumas escolas aqui, que é como se fosse um mock-up, assim, das Nações Unidas. Então, você representa um país, você vai lá... Nossa, né? que Tipo legal. um microembaixador, vamos dizer assim. Que legal. E eu fiz isso durante 4 anos e depois eu fiz na faculdade também. Então, você recebia, tipo, um país X. Brasil, acho que eu representei Brasil. Olha lá, já estava desde sempre alguma dessas conectada. competições. São como se fossem competições. Você ganha prêmios e medalhas e tal. Você é assignado a um tipo de... pode ser o General Assembly, que fala de várias coisas, ou pode ser o Comitê de Direitos Humanos, pode ser esse outro que se chama International Court of Justice, né? Enfim, tem vários comitês, né, dentro da ONU. E você vai lá, representa um país e você tem que passar as resoluções. Você usa todo o protocolo das reuniões Que legal. da ONU. E por isso que eu decidi estudar isso. Aí depois, quando eu saí e me formei,
eu terminei mudando de ideia. Falei, não, eu quero focar em negócios, em marketing, em vendas. E terminei indo por outro caminho. Aí Mas- você fez o MBA no Aí, Arizona. quando eu fiz o MBA, aí era mais específico, né? Não, é isso que eu quero fazer. E aí, eu fiz a especialização em marketing. Foi esse que você conheceu o seu marido? Foi lá que conheci ele. Ah, mas antes você já estava trabalhando, já estava atuando no mercado em marketing. Trabalhava em marketing, sim. Que legal. Sempre. E essa especialização, você achou que foi um divisor de águas para sua carreira? Sim, porque eu estudei coisas que não tinha... tive que complementar toda essa parte mais... que eu já tinha, né? A parte de ciências políticas, a parte mais... relações internacionais, com essa parte mais de hard skills, de contabilidade, de Sim. finanças, de toda essa parte. Então, eu tive que... E aí, consegui ter uma visão mais holística, né? De administração de empresas, de business como um todo, que eu precisava mesmo. Então, essa parte... Mesmo que na faculdade, né? Eu estudei em Berkeley, UC Berkeley, né? A política econômica. Eu tinha tido aula de estatística, de economia, essas coisas. Então, Sim. não era que não... Mas talvez muito voltado para o poder público, né? Muito voltada para, talvez, não sei. Eu acho que quando eu fiz o MBA, foi também entender quais eram as possibilidades dessas marcas e empresas multinacionais, que era o que eu queria. Tipo, eu quero trabalhar... Assim, era meu foco. Eu quero trabalhar para uma multinacional com abrangência América Latina. Mas você não... Quantos anos você tinha nessa época? Do MBA? 26, 25. Ah, tá. 26, Legal. por aí. E fora isso, acho que networking também, né? De conhecer pessoas, né? A gente estava falando... Conheceu até o marido. Além do marido, lembra que a gente foi lá para Tóquio e você encontrou um rapaz que você falou que conheceu no MBA, né? Você não foi? Ah, sim. Então, Um amigo eu meu, acho sim, tava lá. que você conhece pessoas de outras empresas que acabam formando um network, assim, que abre tua cabeça, né? Sim, e eu escolhi ir para essa escola que se chama Thunderbird, que fica agora tem Phoenix, que a gente estava em outra cidade lá em Arizona. Justamente porque o foco da universidade e a proposta era o network internacional. Então, assim, hoje eu tenho amigos do MBA que moram em todas as cidades do mundo inteiro, né? Isso é muito bom. Se a gente pegar o nosso DeLorean agora, a gente andar um pouquinho mais assim para frente, né, no tempo, daí você veio morar aqui no Brasil e você foi trabalhar numa marca esportiva. Você pensava assim, não, vou trabalhar com esporte. Você pensava que você ia trabalhar numa empresa multinacional, tal, mas você pensava numa empresa esportiva, na área esportiva, de materiais esportivos? Isso estava na minha lista, né? Tipo, de nice to have, vamos dizer, né? Porque já era uma coisa que estava dentro de mim, porque já tinha tido tantos anos de, né, desse contato com o esporte. Então, para mim, era uma coisa... Era um desejo de querer trabalhar nesse segmento. Eu achava interessante, eu achava legal. Então, foi assim... Foi muita sorte também de ter conseguido me inserir logo depois do MBA nesse segmento. Né? Sim. Daí eu estava falando com a Val que eu estudei no Canadá, né? Daí eu vi as aulas assim e falei assim, isso daí não se aplica no Brasil, né? Então você teve essa educação lá nos Estados Unidos, e daí quando você chega no Brasil, é diferente. Você tem vários fatores aqui no Brasil que comandar uma empresa nos Estados Unidos ou no Canadá é diferente daqui, né? E como que foi tipo, essa adaptação para você entender o mercado brasileiro? É muito diferente. É muito diferente? Eu acho que a diferença que mais senti foi como as pessoas se relacionam em momentos assim, de business, assim, né? Eu acho que se você compara
como as minhas experiências profissionais nos Estados Unidos, é muito dessa coisa assim, bem americana, né? De tipo, a comunicação, né? Os e-mails que você recebe, como as pessoas organizam uma reunião, por exemplo. É tudo muito objetivo, é tudo Aqui tem que muito... quebrar o gelo antes, né? É tudo Não, muito aqui ágil. as boas ideias vêm da hora do café. É. Não é? Vamos tomar um café? Aqui tem muito... Vamos tomar um cafezinho, um Acho que bolinho. o brasileiro é muito político, né? Então, na hora de tomar uma decisão ou fechar uma negociação, às vezes você não sabe exatamente, você não consegue ler 100%, né? As pessoas aqui. Porque podem estar te falando sim, Você só mas, vai na entender verdade, essa não... pessoa a hora que você sair para um karaokê com ela e dar algumas cervejas para ela. Aí ali você vai ver, você vai perceber. Então, essa parte que não é tão profissional é importante aqui no Brasil. Aqui no Brasil Muito. Então, essa parte do relacionamento, conhecer melhor a pessoa. Lá tem a diferença um pouco mais marcada entre a vida profissional Trabalho e é a trabalho, vida pessoal. vida pessoal Aqui e no, vida pessoal. aqui no Brasil, uma reunião sempre começa assim, e como é que foi o seu final de semana? Você saiu com seus filhos, você entra num lado pessoal total, né? Imagina, num americano você falar isso. O americano não quer saber do que você fez no final de semana, né? E eu acho que também as coisas estão mudando, porque nos Estados Unidos você tem agora pessoas de todos os No países. mundo inteiro. Multicultural, né? Muito Sim. misturado, né? Mas mesmo assim, eu acho que essa coisa de ser objetivo, de ser ágil, de ser... Eu percebi isso muito no Japão. Porque eu sempre falo assim, no mundo inteiro, qualquer lugar que você for, até o Havaí, a gente esteve lá no Havaí, tá tudo muito globalizado, né? Você vê comportamentos e pessoas muito misturadas. Mas lá no Japão, eu percebi o quanto as pessoas são... resolução. E todas muito iguais, todas assim, muito até grupos de pessoas, eles são parecidos, eles andam iguais, assim, tudo meio no padrão. E você vem de uma empresa japonesa. Não, ela teve, né? ela trabalhou 13 anos numa empresa alemã e agora 5 anos numa empresa japonesa. Meu Né? Se Deus! você pensar em ordem, japonês e alemão são os São os que são assim, né? Né? Tum. Pois é, sim. Que faz parte tá na minha sangue isso aí, né? Essas duas. É verdade, é países. verdade. Sim. Você é descendente, né, de alemães. e Mistura japoneses. do Brasil com o Egito. Sim. Eu acho que, de certa forma, às vezes, quando você está dentro de uma empresa global, você termina, às vezes, misturando, né, todos esses backgrounds e termina sendo uma coisa nem de um lado nem para o outro, né? É. Termina sendo... Mas no caso, acho que no caso da ASICS especificamente, tem uma influência muito forte, né? Tem. Da cultura, da né? cultura japonesa. Com certeza. Com certeza. Ô, Cons, e assim, o que, na sua opinião, você já está no marketing há tanto tempo, você acha que marketing é tudo ou o produto faz a diferença? Você acha que você tem um bom pesa produto? mais? O que Ter pesa um- mais? Um Um bom marketing ou um produto muito bom? Uma boa pergunta, hein? Porque a gente vê, né? A gente vê Às vezes você empresas que vê, às vezes tipo, têm empresa um que investe excelente muito, marketing. muito, só que o produto não é aquelas Aí coisas, você fica assim, mas ainda o vende. que ela vende? Ela é tão assim incrível, mas o que ela vende mesmo, né? O produto é um Sim. monoproduto, é alguma Sim. coisa que... Não, assim, no final do dia, as duas coisas são importantes. Tá. Porque- Hoje não se sustenta, né? Não, porque você pode até ter um produto que não é tão incrível e você investir muito em marketing, fazer todo um storytelling e fazer um overspending nesse produto. Mas no final do dia, talvez vai demorar mais tempo, mas aí o consumidor final vai... Em algum momento ele vai depois entender. vai se dar conta disso aí, né? Especialmente quando se fala de performance, né? Sim. De produtos de performance. No final do dia, é o consumidor que vai te falar se vai aceitar esse produto ou não. Não vai ser por causa... Claro que o marketing é extremamente importante para conseguir passar essa mensagem, né? Para que essa pessoa conheça o produto, para que entenda, para que
façam, né, experimentem e depois, eventualmente, que você consiga converter. Mas se a tecnologia, se o produto em si não entrega tudo isso que ele está falando, Não, que no fim deveria das contas. entregar, não adianta também o marketing, o budget incrível. Entendeu? Eu acho que essa pergunta ela serve como um gancho, porque daí se a gente chega agora em 2019, quando você entrou na ASICS, eu acho que eu, até mais do que a Val, vivenciei bastante a ASICS antes, né? Como que era antes, os produtos, a gente viu que acho que no começo dos anos 2000 era marca número 1, assim, todo mundo usava ASICS, falava de ASICS e tal. E depois a gente teve uma mudança, a gente teve em 2017 a chegada de tênis com placa. Em 2019 a gente teve a oportunidade de ir para o The Running Event pela primeira. Não, eu fui a segunda vez, a Val minha foi pela foi a primeira. primeira vez. E lá a gente viu uma mudança assim da ASICS, porque no ano anterior acho que nem teve ASICS. Daí teve ASICS em 2019, na frente, logo na entrada, principal, talvez o principal stand lá do The Running Event. Como foi no ano? É muito focado na Olimpíada de Tóquio, né? A apresentação de produtos da Olimpíada de Tóquio, que aconteceria no ano posterior. 2020, né? E daí uma coisa que chamou atenção na gente não foi o Nimbus, o Cayano, foi o Nova Blast, porque foi um tênis novo. A gente, nossa, eis que está lançando um tênis totalmente diferente, sem gel aparente, né? E muito desenhado, né? Todo era design muito diferente, né? disruptivo, né? É. O design do Nova Blast. A gente falou assim, meu, será? Não, Né? a gente olhou e falou, gente, que é isso, né? E na hora a gente falou, ué, mas não é ASICS, né? Porque a gente não viu o Nimbus logo de cara, né? Era o Nova Mas Blast. o próprio Nimbus já estava vindo com Não. uma cara nova, né? E mais interessante ainda, um contraponto, era o senhor Cayano na frente do stand da ASICS fazendo os mini shoes. Mini shoes, é. Miniature shoes, né? Então você tinha lá a tradição da ASICS, mais um produto inovador. Passado e futuro, no mesmo... E aberto, assim, a gente, eles estão deixando a gente filmar esse Nova Blast. Que o é ano isso? inteiro de 2020, sem ter sido lançado, ele parecia assim, que chegamos com tudo, pode ver, pode olhar. Pode olhar, pode porque a gente ver. confia, sabe? Que vai ser um bom ano, sabe? E naquela época o pessoal, né, 2019 a gente sentiu muito a caída, né, assim, as pessoas não falarem, tantas outras marcas começaram Falava a muito, aproveitar. não era, tipo, a ASICS não era a principal marca que a gente falava, que a gente tava falando das outras marcas que estavam com tênis Tinha de até canal placa, né? americano que fazia piada, né? Piada assim, né? Falava assim, o- MAGA, Make ASICS Great Again. Você Já tinha ouvido isso? E aí a gente foi bem nesse período. Coincidência ou não, você começou a trabalhar no marketing da ASICS exatamente no mesmo período, que é quando a gente viu essa grande mudança. Sim. Que eu chamo esse momento de... Eu já usei a palavra que foi uma avalanche de inovação. Uhum. Né? Foi. Porque foi uma coisa depois da outra. Pá. Hoje a ASICS briga com a ASICS, né? Quem é o concorrente da ASICS? A ASICS. Super Blast ou Nova Blast? Ou é Nimbus? Ou eu vou pro Max Speed Sky Plus? Você fica meio assim, você fala... Sim. Daí na Blast fica até meio ali, né? Então você fica... Sim. E... Então, ao mesmo tempo que estava acontecendo isso, por isso que quando eu falo que as duas coisas são importantes, isso foi o que aconteceu na ASICS, basicamente, tá? A gente teve esse avalanche de inovação, então demorou um pouquinho tudo isso, mas chegou tudo de uma vez, né? E foi um ano atrás ano, inovando. Ao mesmo tempo, a marca e a empresa estava se organizando para fazer um reposicionamento da marca, da plataforma da marca, né? Então, voltou a falar de animação incorporação, de Samay Sambari, que é o epicentro, o DNA e a filosofia de fundação da marca, né? Vocês conhecem, né? Mas nem todo mundo sabe que ASICS é o acrônimo de um provérbio em latim que anima sana in corpore sano, que é Samay Sambari ou mente sana corpo são. Então, que está ligado, né, com toda a história do nosso fundador, que é Hashiro Nitsuka, o que aconteceu pós a Segunda Guerra Mundial e de tentar colocar um pouco de alegria nesse povo que precisava disso nesse momento via
o esporte como agente de transformação para essa população, né? Então, nesse momento também, o marketing estava se estruturando para conseguir voltar à sua essência, para ter consistência e coerência em tudo que a gente estava fazendo em termos de marca, construção de marca, marketing, para ir junto com essa inovação de produto. Então, isso é algo que você precisa de tempo também para construir ou reconstruir, vamos dizer. Não é de um dia para outro, mas tudo que a gente está fazendo em termos de construção de marca e de projetos e ativações, está tudo pensando em justamente isso. Ter essa coerência, essa consistência junto com toda essa inovação que a gente está colocando no mercado, né? Que continuamos colocando no mercado porque agora a gente lançou o Nimbus 25, que é uma revolução dentro do que a gente chama de ícones do nosso portfólio, né? Então, quando a gente nomeou, vocês participaram do Brand Day, que a gente teve no começo do ano. Sim. Quando a gente coloca o tema, a grande virada, é uma grande virada acima de uma grande virada que já tinha acontecido, Sim, a grande virada, né? Foi em 2019, né? Tipo, a gente conseguimos continuar inovando, né? A gente já fez esse avalanche aí de inovação, a gente fez um reposicionamento da plataforma da marca e mesmo assim a gente consegue ir além, né? Então, é quase... Depois da linha de chegada, volta a treinar. É mais ou menos... É isso. É você tá... Entendeu? Eu acho que um ponto também importante é que você tinha todo um planejamento 2019 e 2020 já para os próximos anos. Tinha a Olimpíada de Tóquio, que seria um grande marco para a marca, só que teve uma pandemia na sequência. Então, todo o seu planejamento poderia ir por água abaixo. Só que eu acho que a grande sacada da ASICS, de vocês, né, foi, acho que para todas as empresas parar, né, pensar o que a gente vai fazer, mas vocês não tiraram o pé do acelerador, né, porque vocês estavam com outros produtos por vir, né, o tênis com placa, né, o super tênis da marca, várias ações, e eu acho que foi o grande diferencial da ASICS, né, não é porque você está aqui na nossa frente, mas a gente já falou isso em outros vídeos. Durante a pandemia, a ASICS meio que continuou, dentro das limitações físicas das pessoas, continuou fazendo várias ações, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e lançando produtos, que era um negócio mais louco, né? Não, e eu achei incrível a forma que vocês souberam trabalhar a rede social muito bem, como uma loja. Como eu lembro que nós participamos, inclusive, de lives fazendo o lançamento de tênis. Nossa, nós fizemos o lançamento do Matt Speed Sky, acho que foi do Sky e do Edge, colocando a diferença entre os dois, né? Para poder entender o que era um, que era outro. Então, assim, lançar um tênis de performance no momento que o mundo tá parado, mas assim, pensando lá na frente. Então, assim, vi muito forte isso, como vocês conseguiram usar a rede social ASICS Brasil, comunicando o ASICS Brasil e fazendo o seu trabalho, talvez não só de venda, porque, né, era um momento em que estava tudo muito, muito incerto. Só que é muito engraçado também que, neste período, muita gente começou a correr. Foi um período em que a busca por tênis... Era o único e aí esporte que dava aquilo, para fazer. ASICS é um tênis para começar a correr. Então, também acho que veio muito forte isso para as pessoas. E o interesse por busca de produtos de corrida diversos, né? Desde vestuário até o tênis. Foi grande. Vocês fizeram isso muito bem. Sim, a gente em 2020, que começou tudo isso, né? De forma extrema, né? Que a gente nem sabia que ia durar tudo isso, né? Sim. A gente teve que recalcular a rota, né? Quando você recalcula no Waze, né? E a gente começou a reorganizar essa parte mais de geração de conteúdo, como a gente ia se manifestar nas redes sociais, que tipos de ações a gente ia fazer para... Inclusive, em 2020, foi quando a gente começou a se relacionar com a SKUE. Sim. De forma digital e online, a gente começou a fazer algumas ações mais pontuais no começo desse relacionamento para ajudar os atletas que estavam sem patrocínio, que perderam patrocínio, né? E dar um suporte para esses atletas, colocar eles em evidência. E dessa ação pontual que a gente fez em 2020 para cá, a gente já tem um relacionamento e uma parceria
muito mais consolidada, a gente continua apoiando eles. Sim. O ano passado a gente inaugurou uma pista lá no parque, lá em Itaquera, importante, que fez basicamente um extreme makeover, né, desse parque, fica perto aí de onde tem a sede deles. E no dia do Global Running Day, que é o 1º de junho, a gente fez um extreme makeover no escritório deles. Levamos vários stakeholders para ficar lá o dia inteiro, funcionários, imprensa, influenciadores, embaixadores, e ficamos lá o dia inteiro fazendo várias coisas, justamente para, enfim, isso aí faz parte do nosso esforço de mostrar que a ASICS é uma marca que a gente chama caregiver. Então, essa é uma marca que protege, que dá suporte, que acolhe, né? Que tem muito a ver com essa proposta de medição no corpo são. E o que a gente gosta muito desse projeto do Francaway é que ele tem tanto essa parte social, que é importante para nós, que a gente quer continuar trabalhando, evoluindo, mas tem essa parte de alto rendimento, né? Então, o Jonatas Cruz, que faz... A gente conheceu o Jonatas Cruz por causa do Francaway, esse projeto dele, é nosso atleta patrocinado, né? Hoje. E junto com vários outros do portfólio que estão querendo qualificar para as Olimpíadas de Paris ano que vem. Como que funciona essas iniciativas? É algo da ASICS Global que fala assim, ó, a gente precisa fazer uma ação assim, ou patrocinar uma instituição, ou de repente o Lume Club vem de fora, ou são coisas que vocês criam aqui e depois eles podem replicar fora também? Olha, tem alguns projetos que são globais, como a ASICS Frontrunner, e aí a gente entra dentro de um protocolo, de uma proposta global. Então, por exemplo, a ASICS Frontrunners hoje está em 31 países com 600 membros, vamos dizer, né? É uma comunidade, né? Sim. No Brasil, ou na América Latina, estamos com 32 agora, ASICS Frontrunners. No Brasil são 13 e depois nos outros países são entre 4 e 5 por país, né? Argentina, Peru, Chile, Colômbia. E aí a gente vai evoluindo todos os anos, ou acrescentando algum país, e geralmente a gente termina trocando as pessoas, não acrescentando mais pessoas, porque aí seria um projeto... Quem decide? Você? As pessoas que vão entrar? A última palavra. Eu chego no final do processo quando tem os finalistas, e aí eu coloco a minha opinião, mas é uma escolha em grupo, assim, né? Tem várias pessoas que colocam a sua opinião, e a gente faz... Com os finalistas, fazemos entrevistas com eles. Eu vou me inscrever, Dudu. Né? Eu quase me inscrevi, fui tentar esse ano, mas eu falei, não, é muita coisa por enquanto. Mas quem sabe, né? Porque a Vanessa Protásio também estava lá, né? Ela já é uma mocinha com uma idade, ela tem muita sabedoria, vamos dizer assim, uma mulher muito sábia. Ela é ótima, adoro a Vanessa. A grande proposta desse projeto é ter um grupo bem eclético, em todos os sentidos da palavra, e que não são celebridades. Não tem muito seguidor, não necessariamente não são tem atletas seguidores, profissionais. Não, pode ser que tenha, né? Mas não é um... Não é necessariamente o primeiro KPI que a gente vai... O critério que a gente vai usar. Mas tem alguns que têm bastante seguidores, acima de 30 mil, alguns deles. E são nossos embaixadores no movimento. São pessoas que têm suas profissões. Sim. Que são corredores amadores. E a gente gosta dessa realidade, dessa proposta, das histórias deles e delas. Então, a gente gosta dessa autenticidade. Sim. E de mostrar a vida como ela é. Sim. Né? De verdade. Então, são nossos embaixadores no movimento. Mas voltando para a pergunta do Edu. Então, tem esses projetos globais que a gente pode escolher se inserir ou não dentro desses projetos. Né? Não é mandatório isso necessariamente, mas a gente gosta muito da proposta e a gente está dentro. E depois tem direcionamentos estratégicos por pilares. Então, por exemplo, mulheres
é um pilar estratégico dentro da empresa, mas cada país pode desdobrar isso da forma que cada país quiser. No nosso caso, a gente escolheu formatar o projeto do Lume Clube e isso virou o nosso desdobramento desse direcional de estratégia, né? E aí tem vários outros pilares, mas aí a gente vai, então... Vocês que criaram o Lume Club? A gente criou o Lume Clube no Brasil. E daí agora já está indo para outros países, né? Tem no Peru, Chile? Colômbia e Chile, e aí a gente vai acrescentando o resto dos países ao longo do tempo. Eles já pensaram, tipo, em expandir para Europa, Estados Unidos, Japão? A gente vai mostrando os nossos projetos, né? E Porque é muito legal. esse Eu projeto. achei fantástico. eles gostam muito do Lume Clube. Inclusive, o pessoal dos Estados Unidos acabou de levar um grupo de mulheres para Paris. Uhum. Ai, que legal. E quando eles contaram isso para a gente o ano passado, a gente falou, mas a gente já A fez gente já isso. faz isso aqui? Como assim? Então a gente teve várias reuniões com eles, meio que passando, né, a nossa experiência, como a gente tinha formatado, e eles usaram várias dicas e várias recomendações para formatar essa viagem que eles fizeram para Paris este ano. Então a gente termina trocando bastante informação, influenciando outros projetos. Isso é legal, né? É algo que saiu do Brasil, América Latina, e está, de alguma forma, influenciando o que está acontecendo em outras regiões, ou mesmo global também. Isso é importante. E você, como mulher e líder, você percebe que é importante ter esse tipo de projeto em atenção e em foco nas empresas? Hoje não dá para não ter, né? Eu acho. E eu me surpreendo até hoje. Toda vez que eu vou para a Six House no Bruno Covas, ou eu vou nos eventos que a gente organiza, eu recebo relatos de mulheres que foram influenciadas pelas as últimas 3 jornadas que a gente organizou, que primeiro foi Paris, depois foi a ASICS Golden Run do Rio e agora recentemente Los Angeles. Toda vez que eu vou para um evento da ASICS, ou eu encontro pessoas no parque, me falam alguma coisa, me contam com evidências reais de como essas histórias e essas pessoas estão influenciando outras mulheres para voltar a correr ou começar a correr. E aí fico muito emocionada com essas histórias. Sim. Isso é um dos propósitos centrais do projeto, é justamente isso. É motivar, influenciar a participação das mulheres. E sabe o que eu acho interessante quando você fala desse projeto do Lume Club especificamente? Quem olha de fora, o que acontece? Porque a realidade das mulheres comuns, né? Das mulheres que estão aí trabalhando, cuida do filho, tem que trabalhar com alguma coisa, às vezes não conseguiu nem fazer uma faculdade, porque, sei lá, teve filho muito cedo, casou muito cedo, ou teve que tomar decisões, começar a trabalhar muito cedo. Então, a vida real comum é muito diferente do que é para a maioria, né? Às vezes a gente olha na rede social e só vê a influenciadora ou a pessoa que era atriz, sei lá, né? E aí você vê pessoas comuns. E eu sempre falo para as meninas, assim, para as mulheres, né? Eu falo assim, esteja pronta, porque o telefone vai tocar. E quando eu falo esteja pronta, é que às vezes elas não acreditam. Elas falam, não, isso nunca vai acontecer comigo. Eu falo, nunca diga nunca. Porque pode acontecer da ASICS te chamar para virar e falar assim, você não quer vir aqui fazer parte de vamos correr Paris? Aí você fala, meu Deus, mas eu? Você, né? Então, isso é muito bacana para estar pronta, né? E esse estar pronta, às vezes, é treinar meia hora, né? Treinar, fazer só todo dia um pouquinho para sua mente, para o seu corpo. E aquilo lá na frente vai trazer algo muito maior, né? Eu acho esse trabalho fantástico. Muito bom. Eu sei que você gosta. Gosto. Eu me lembro do dia que você foi lá e você falou com as meninas, né? Você compartilhou a tua história. Foi muito Até emocionante. hoje as pessoas falam que foi muita emoção esse dia, né? Eu cheguei no meio do teu speech, me lembro. Foi. Todo mundo chorou, falou o que tá acontecendo, gente. E, na verdade, assim, foi uma coisa muito interessante, porque
para mim, eu não abro essas coisas para as pessoas. As pessoas souberam que eu passei por dificuldade, mas eu nunca peguei e mostrei. Nunca peguei um vídeo assim e falei assim, ó, foi isso aqui que aconteceu comigo. Entenda o que aconteceu comigo. A história é essa, porque ela é demorada, mas não é 15 segundos de um stories, né? Você tem que contar a história. E aí lá eu tive a oportunidade de contar a minha história e coisas que assim, as meninas estavam falando, meu, mas eu te acompanhei, eu não vi isso. Eu falei, pois é, eu não mostrei isso, são coisas particulares minhas. E ali é um momento que você fica vulnerável, que você solta, né? Então eu soltei todas as. E eu tenho 1000 armaduras, porque eu tomo porrada todo dia. Então todos os dias eu tô assim, ó. Sempre muito fechada para que eu não seja atacada, né? Então eu tô sempre muito fechada. E lá naquele grupo eu pude falar, ufa, eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher, eu tenho um monte de problema. E ufa, tudo bem, todo mundo deu a mão ali e a gente se uniu, sabe? Eu achei muito bacana isso. E é difícil, né? É difícil você no dia a dia. É o que eu falei, você tem que estar sempre armada, né? Porque você sempre achando que alguma coisa vai acontecer, né? Então, Sim. eu achei que foi uma grande ação. Não conhecia quando eu participei, né? Eu via os treinos e tal, mas quando eu participei lá desse dia especial, eu falei, caramba, foi forte, né? Sim. A ideia é que seja algo memorável e essa jornada, essa última de Los Angeles, foi 6 meses de jornada. Então, Nossa, foram muitos uma vida, encontros, né? foram muitos treinos. Acho que foi até o maior de todas as jornadas. E a ideia foi que as pessoas se reconhecessem em outro nível, né? E que pudesse se ajudar, né? Porque é isso, no final do dia, é a força do grupo que levou elas para terem essa experiência que Sim. tiveram lá em Los Angeles. E eu acho importante também porque leva as mulheres para dentro das empresas. E quando eu falo assim, eu falo que no mundo do esporte até tinha uma das participantes, naquele dia ela era do laboratório da ASICS no Sul. E ela falou assim, que ela é a única mulher que tem lá. E que ela tinha que correr, ela falou assim, eu tenho que correr, porque aquela coisa, parece que não é real, parece que eu sou meio, sabe, assim, não me escutam, né? E eu falei, nossa, super te entendo, porque quando a gente sai para ver as marcas, para conversar, em todas, de repente você chega, só tem um grupinho de homens. As decisões saem de homens. E nada contra, tá? Eu não sou assim, melhor ou pior, não é isso. Mas assim, você não tem uma outra cabeça, uma outra visão daquilo que uma outra pessoa sente. E eu acho que quanto mais você tiver ideias, melhor é. Até para sua venda, né? Porque eu falo, mulher na meia maratona, mais de 50% é um público feminino. Como que você vai vender para um público que você não conhece? Ou que você não consegue se comunicar? Sim. Inclusive, falam, né, que inovação vem de diversidade. Sim. Com certeza. Quando você mais inova, você também fatura mais, né? Exato. Supostamente. No fim das contas. Então, tem vários estudos com evidências reais que mostram que as empresas que são mais bem-sucedidas e têm mais inovação. As empresas que têm mais inovação são aquelas que têm funcionários, né, colaboradores com ingredientes de diversidade em todos os sentidos da palavra. Então, assim, acho que tem muito a ver com isso também, né? Eu acredito 100% nisso aí, né? E eu estou sempre tentando, seja dentro da empresa ou nas nossas ações e projetos, de estar sempre pensando nisso, né? De alguma forma ou outra. Bom, agora a gente vai falar de um projeto também que é bem legal, que é a ASICS House, né? Que é uma forma que eu vejo das marcas contribuírem com a cidade, né? A gente já falou agora de diversidade, mas a gente tem que pensar muito no local onde os corredores treinam, né? E a gente sabe que uma cidade como São Paulo, as pessoas se adaptam, na verdade. A cidade não vai se adaptar a você que se adapta aos locais de treino. E eu nunca imaginei, tipo, poder correr na Marginal Pinheiros, né? Quando que a gente poderia imaginar isso, né? Não, muito legal, né? Então, a ASICS House, que a gente inaugurou em outubro do ano passado, você estava nesse dia lá, faz parte de um projeto maior do Novo Rio Pinheiros, né? Então, é uma parte dentro de um projeto maior de revitalização de todo esse espaço aí da cidade.
E quando a gente percebeu que estava disponível, né, essa parceria, ou poder entrar e patrocinar o Parque Linear Bruno Covas, que é o maior parque linear da América Latina, né? Quando terminarem tudo, 100%, é uma extensão de uns 17, 18 quilômetros, né? De ponta a ponta. A gente percebeu, bom, não dá para entrar no Vila Lobos, não dá para entrar no Ibira, nesse momento, né? Vamos. Aqui tem uma chance de a gente se posicionar de uma forma interessante, faz parte do nosso core business e tem tudo a ver com tudo que a gente, né, das nossas mensagens, do nosso propósito. Então, a gente fechou essa parceria e inauguramos a ASICS House em outubro do ano passado. De lá para cá, a gente já percebeu, nossa, claro que demora um tempo para as pessoas saberem que podem ir lá, Algo que novo, podem correr lá e tudo mais. Isso aí a gente é um trabalho que vai ser, né, contínuo, vamos dizer, né? Mas a gente já percebeu que tem já uma galera que já escolheu esse lugar ou para fazer o longão do sábado ou para treinar também, né, nos feriados e tudo mais. Então, por enquanto, a gente tem esses treinões especiais e apoios adicional nos finais de semana, nos feriados e daqui a pouco, seguramente, a gente vai começar a abrir um pouco mais calendário. E estamos focados 100% em dar esse suporte para o corredor. E depois a gente vai começar a trabalhar outros pilares que fazem parte do projeto maior lá do espaço lá, que é mulheres e sustentabilidade. Então, aos poucos, a gente vai começar a inserir outros serviços, outras experiências que estão dentro desses dois pilares, que são justamente pilares estratégicos da ASICS. Sim. Global, né? Então, a gente já trabalha outros projetos que desdobramos, né? Quando a gente desce para a nossa operação local, regional. Mas para esse projeto específico, a gente vai também trabalhar isso aí. Então, acho que está só no começo do que vai se tornar o point dos corredores. O point dos corredores. É um contrato de longo prazo? Como é que é? Contrato de longo prazo. E espero que a gente fique lá muito tempo. Porque... E corredores devem usar esse espaço, certo? Porque ainda tem muita gente que acha que lá é só para bicicleta. Sim. Não, e acham que lá é tipo só quando tem o evento da ASICS, né? Sim, e que não podem, de repente, eu ainda recebo muita mensagem. Sempre fala assim, não, você pode ir lá. Mas eu posso ir lá, colocar um tênis, mas eu posso correr lá, lá não é só para bicicleta. Eu falo, não, o outro lado é só para bicicleta. E esse lado do lado onde tem a ASICS, você pode correr. Tem bicicleta também, passa até carro, mas é compartilhado. Você consegue só tomar cuidado, né? Em qualquer lugar, você tem que estar sempre atento. E os tênis que estão lá, como é que é? Tem vários modelos? Tem já o Nimbus 25 já? Tem. Eu vi o pessoal usando. Geralmente a gente tem os mais... lançamentos, né? Para core runner mesmo. Então vai ter os Legends, né? O Cayano, o Nimbus... Vai ter o Super Blast, né? Vai ter os Metaspeed, enfim, vai ter A gente vai trocando também, né? Não deixa sempre o mesmo, a gente vai fazendo algumas renovações. Você pode ir lá, deixar suas coisas no locker, pegar um tênis, fazer teu treino, devolver, enfim, tomar um café, bater um papo, pegar uma água. Olha, eu sei que eu já falei isso, mas foi uma das ações que eu achei mais bacana. É uma pena que, para mim, eu moro em São Bernardo. É uma entrega muito legal para os corredores, né? Muito boa, porque para mim ainda é longe, né? Eu sou de São Bernardo. Então, eu ainda preciso ir até lá, eu tenho que pegar o carro, né? Mas eu adorei, porque é um dos espaços que você pode fazer um treino longo, né? Eu comparo, às vezes eu fico me comparando com atletas lá de fora, né? De performance, né? Fala, puxa, atleta tal melhorou pra caramba o tempo dela, tá fazendo maratona pra 2h45. Eu falo, caramba, né? Aí eu lembro, mas ela tem onde treinar. E eu não tenho. Eu tenho ou é esteira ou é ficar dando volta no quarteirão, porque
ou é medo, ou é um carro que vai te atropelar, ou tem muito farol, não dá, né? Então, no treino longo exige, se você quiser correr bem, exige que você tenha uma sequência, que você tenha um treino em que você não tenha paradas. Nem farol, nem nada, buraco, enfim, né? Que você tenha que ficar desviando, tirando a sua atenção. Então, é importante que você tenha um espaço. Sim. E isso que vocês fizeram para os corredores foi sensacional. E eu bato nessa tecla, não é uma iniciativa pública, uma iniciativa privada em conjunto com o público, né? Então, eu acho isso sensacional, quando as empresas conseguem, junto com o público, nessa ação, fazer algo que retorne para as pessoas, para que elas possam praticar o esporte delas com qualidade, né? Sim. Sem medo de ser atropelado, assaltado, enfim, né? Sim. Não, e vamos começar a fazer um pouco mais trabalho de gerar conteúdos mostrando as possibilidades, né? O how-to, aonde estacionar, o que dá para fazer, né? O tema dos horários, né? E tudo mais. E, além disso, no segundo semestre, o calendário vai estar cheio de coisas lá. Trazendo assessorias também, imagino. As assessorias já usam lá como meio que um headquarters assim, deles também. Eu já quando tenho eles visto querem, bastante. que a gente patrocina várias, né, em São Paulo. Então, eles já têm isso como um... então, assim, a ideia é divulgar mais, educar mais as pessoas sobre o espaço lá. E o calendário vai estar cheio no segundo semestre, de muitas ativações, muitos eventos. A gente acabou de ter, né, um mês inteiro de treinões e conteúdos relacionados com o mês da mulher. Sim. Então, foi bem legal. Ô, Cons, a gente teve esse ano, 2023, lançamento de Gel Nimbus 25, Super Blast, o que mais? Foram esses dois, né, esse ano. Por enquanto, sim. Quais são os próximos lançamentos? Vai ter o lançamento do Caiano 30, no começo do semestre. O senhor Caiano vem fazer Vem fazer mini shows? um workshop aqui no O Brasil? Caiano, vamos ver se eu consigo trazer ele. Eu já sou amigo dele de longa data. Manda um WhatsApp pra É. ele, Vamos mandar um Dudu. WhatsApp pra ele. O Edu tem informações privilegiadas. Manda um aí. WhatsApp pro senhor Caiano. Pede pra ele vir. Mas ele vai se Direto aposentar da, esse da ano. boca do Não, eu Mr. Caiano. fiz um videozinho, né? Mostrando como foi. O tênis bombou, a galera toda querendo fazer. Eu vou postar essa semana no tênis, TBT. Um pequeno tênis com aulas do senhor. E era tênis, muito bacana. Foi legal, essa experiência foi muito boa. E então vai ter o Caiano, vai ser uma repercussão muito parecida com o que a gente está vendo e sentindo do Nimbus 25. Sim. Então, assim, a aceitação do Nimbus 25 tem sido assim, acima das nossas expectativas, porque está vendendo muito rápido. Assim, as lojas não conseguem receber reposição para manter o ritmo de vendas que a gente está vendo agora no começo do ano. Isso é muito, muito bom. E, enfim, aí... E o Cúmulus? O Cúmulus a gente vai também, segundo semestre, vai ter o lançamento. O pessoal tá falando bem lá fora, né, do Cúmulus 25. Sim. Vai ser no segundo semestre junto com o Caiano, tá? O lançamento do Cúmulus. E... Teremos Meta Speed Sky Plus. O que será? Vai ser Plus? Plus. Ou vai ser Speed Sky Plus 3? 2? Não, porque ele é 3, na verdade. Não, mas o Plus já era o 2. Não, tem o Meta Speed Sky, daí Meta Speed virou Sky Plus, e daí agora vai ser Plus Plus ou 3? 3, verdade. não posso falar, eu já sei, eu já vi, inclusive. Fala o nome, Ah. só o nome. Não, eu posso falar que vai ter uma grande novidade aí que vai ser disruptiva agora no final do ano já. Fora desses Dos Legends. que eu falei do segundo semestre. Dudu, aciona seu WhatsApp. Mas não aí. posso falar os nomes dos produtos. E o ano que vem, a gente vai agora entrar, né, na pré-venda do ano que vem, daqui a pouco, né, com os clientes e tudo mais. Eu já fiz uma prévia, né, eu vi uma prévia do que vai vir. E tem umas coisas bem interessantes também para o ano que vem. Ai, a gente é muito curioso com... Como é que eu vou aguentar agora? Eu tô me coçando já. Mas, enfim, é tudo, né, tudo bem confidencial e tal. Mas eu não conto pra ninguém. Você cuida do casual também, do Sport Style? A gente de marketing, tudo, sim. Tudo? Todas tudo, as categorias? Todas as categorias. E América Latina também?
América Latina. Ô, louco. Como é que isso você é uma- dorme? Essa é uma dúvida que eu tenho. Essa é uma dúvida que eu tenho, assim, a gente foi pra Colômbia no começo do ano, né? E a gente viu que aqui no Brasil algumas coisas lançam antes. Tem alguma diferença, assim, do público dos outros países? Lógico que não dá para generalizar, porque cada país deve ter alguma coisa específica, mas tem uma diferença, assim, do Brasil para o resto dos países da América Latina com relação ao corredor, gosto, a forma que consome os produtos? Você percebe essa diferença? Assim, tipo, na Argentina, no Chile, enfim, tem diferenças em termos de quanto esses consumidores estão praticando outros esportes, por exemplo, tênis, o paddle. Então, se tem uma parte meio de indoor muito mais forte em alguns países. A gente também percebe que o trail, né, em alguns outros países, especialmente o Chile, Argentina, etc., tem um pouco mais, está um pouquinho mais na frente, assim, em termos de aceitação, né, e fazer parte do dia a dia aí deles, né, que talvez a gente não está vendo ainda, ou ainda não chegou esse momento, né, Uhum. no trail aqui no Brasil. Então, acho que é mais nesse sentido, assim, né? De algumas modalidades, alguns esportes serem um pouquinho mais representativas dentro do business dos países, né? Comparado em porcentagem, comparado com o Brasil. Acho que mais por aí, eu acho. A gente conversou com o pessoal lá dos Estados Unidos, né? E eles estavam falando assim que tem algumas preferências com relação aos produtos, né? Que nem nos Estados Unidos eles gostam bastante de Kayano, GT, esses modelos que têm um pouco mais de estabilidade. Daí eu acho que no Japão eles gostam de tênis um pouquinho mais baixinho, né? E aqui na América Latina eles falaram que uma coisa em comum é o Nova Blast, né? Que aqui pegou assim em todos os países o amortecimento. E eu pude presenciar lá na Expo lá de Cartagena. Meu, todo mundo queria Nova Blast, assim, né? Tanto os homens quanto as mulheres. E é um baita sucesso, né? Eu acho que aqui na América Latina deve surpreender todo mundo, né? Sim, sim. Bom, ganhou muitos prêmios aí, inclusive os de vocês, Sim. ano passado. Acho que a aceitação do Nova Blast, acho que tem sido, assim, global, assim, né? Generalizada, né? Mas acho que pode ser que na América Latina teve um plus aí, né, em cima disso. E para nós é muito importante, porque a gente precisava começar a falar de outras famílias, né? De outras tecnologias, inovação nesse sentido. Então, assim, em termos de portfólio e a evolução desse portfólio dentro da marca, foi muito importante, né? Ter começado a falar dessa franquia, dessa família que é o Nova Blast. Ô, Val, deve ser complicado você ter que falar de tanto tênis em 12 meses, né? Sim, é um baita de um desafio. Você tá falando de Nimbus, daí já vem um Super Blast, daí já Sim, vem... é o que eu tô falando. A ASICS compete com a Kayano. ASICS, né? Então, que bom que tá tudo dentro de casa, né? Mas... E o seu queridinho? Você pode falar? Para treinar? De ASICS? Olha, tô numa jornada nova aí, né? Para me preparar para uma meia maratona no segundo semestre. Inclusive, você faz parte disso aí, né? Você, as meninas lá que estavam em Tóquio, o Lume, tudo isso me inspirou para começar a fazer uma jornada aí. Ela correu com a gente lá na volta do Palácio Imperial de Tóquio. Sim. E correu para cada ponto, né? Foi muito interessante que foi a primeira maratona que você acompanhou, assim, de presenciar, né? De estar nos pontos. Ela ficou lá, correndo para lá e para cá para pegar. Isso aí, né? Não, é muito difícil. Mas você faz parte dessa inspiração aí. Então, eu tô correndo, eu tô brincando só para ver a diferença, né? Mas tô correndo bastante com Nimbus 25. Aí eu comprei, aí tô com o Nusa também que tô usando. Aí o Nova Blast eu usei um pouquinho também. Então eu meio que tô flutuando entre esses aí. Mas o que mais estou usando para treinar agora é o Nimbus. É o que mais estou usando. Eu gosto muito. Mas também... Tá vendo? Eu tô nesse momento
testar, então não Sim. consigo te falar, essa aqui é meu que eu tô- queridinho, né? Mas tô usando mais o Nova Blast. O Nimbus. Nimbus Nimbus. 25. Tá vendo? Dentro da Constança existe essa Essa e dificuldade agora? de Qual escolha, que eu né? uso? É uma dificuldade. Val, vamos falar de provas e eventos, né? A gente tem chegando aí a Golden Run São Paulo, né? 21 de maio. 21 de maio, depois Sim. tem a etapa do Rio, né? Depois tem 2 de julho. Vai ter agora, na real, agora vai ter 23 de abril, o dia antes do meu aniversário, inclusive, vai ter Buenos Aires, né? Porque a Golden tem 3 provas. É verdade, Buenos Buenos Aires, Aires. Verdade. depois São Paulo, depois Rio. Então, essas são as provas proprietárias, né? Nossas. E depois tem as outras, a gente apoia, né? O patrocina na região, que aí varia tem 2 provas em Santiago, tem a minha maratona de Cartagena, que você participou. Temos várias na Argentina, né? Na Argentina tem Mendoza, Rosário, tem vários Ironmans Ironman, que eles né? patrocinam lá também. Então, a Assunção, Assunção vai ser uma nova que a gente colocou. É o que? É meia de Assunção? É maratona. Maratona? É. Já pensou fazer maratona em Assunção? Nossa senhora. Conhecer a Diferente, né? Ninguém Assunção vai- correndo. Né? Ninguém fala, vamos para o Paraguai, né? Vamos para o Paraguai, só que daí é Cidade Leste. É. Então aí a gente está evoluindo para construir esse calendário de provas regionais, além das internacionais que a gente já patrocina, né? Que Paris, Paris, Tóquio, Tóquio. Los Angeles são as são, principais, são né? as mais conhecidas, É. entre aspas, né? E então assim, isso tem sido bem interessante porque a gente, de certa forma, como a gente também cuida da América Latina, Sim. a gente cuida da Operação Brasil e também a gente cuida da América Latina. A gente precisa começar a deixar isso mais em evidência e mostrar esse roteiro, né? Esse calendário de provas que a gente patrocina de forma regional. Acho super importante isso. Vocês podiam fazer uma mandala das Golden Runs. Ah, é. Não, Quem correr Buenos Aires, São Paulo e Rio, uma mandalinha. É quem eu lembro quando era Gold, como que era o nome mesmo? Era Golden Four. Golden Four. E aí era São Paulo, Rio, Brasília e Salvador? Não. Enfim, era eu lembro que eu corri Brasília era... Rio e São Paulo, ou era essas 3? Não, tinha mais uma, o Sul. Porto Alegre? Porto Não, Alegre, eu não acho que lembro. era, eu acho que era Porto Alegre. E olha que interessante, eu comecei nessa coisa de influenciadora e tal, eu comecei na Golden Four. A primeira prova que eu fiz foi lá no Rio, que a ASICS me convidou, falou assim, olha, você quer 2014. A minha também. A ASICS me convidou, A falou primeira assim, vez, eu morava em Curitiba na época, a primeira vez que eu fui correr uma prova fora de Curitiba foi a Golden Four em São Paulo. Umas histórias curiosas sobre Golden Four. Eu tirei uma foto com o Gustavo Maia e, se eu não me engano, ele falou em alguma vez que eu fui a primeira pessoa que tirou uma foto com ele na Golden Four. que conseguia. Não, e eu fui, a primeira vez que eu fui, foi em 2014, só que eu fui pro Rio. A ASICS me convidou para ir pro Rio. E foi muito engraçado que eu fui. Se você achar isso, se um dia você achar, você me manda, tá? Eu fui. Tipo, a garota propaganda daquela campanha. E era assim: Nossas era histórias com ASICS. 3 modelos. 2014? Eu vou procurar 3 nos modelos arquivos. gigantes. Eram todos modelos Era o enormes. Augusto, né? O Augusto, a Camila Misfit e o outro rapaz que eu não vejo na corrida, mas ele também era meio da corrida. E eu, a Nanzinha, pequenininha. Então, virou até uma brincadeira. Porque eu falava, meu, o que você tá fazendo no meio dessa gente linda e alta, né? Todos eles fortes, modelos. E eu ali no meio, né? E aí eu tava lá na campanha. E as foi minhas muito 2 engraçado. primeiras maratonas foram provas da ASICS também. Foi a maratona de Frankfurt, que eu não sei se ainda é patrocinada pela ASICS, na época era patrocinada pela ASICS. E a maratona de Estocolmo também, que era patrocinada pela ASICS. E a minha primeira assessoria, ela era patrocinada pela ASICS Não, também. e olha que muito louco, essa coisa Qual de... era a assessoria? Era em Curitiba também, Ah, chama em Curitiba. Máxima. Ah, legal. E a minha loucura de performance também nasceu nessa época, porque eu queria ter uma top 20. Na época, era assim, as mulheres tinham tinha medalha top
top, né? Então, as primeiras 20 mulheres ganhavam uma medalha diferente. E aí eu queria, porque queria ter uma medalha dessa. Aí eu tentei no Rio, não consegui. Tentei em Brasília, não consegui. Aí eu só fui conseguir isso em São Paulo. Então, meu sonho naquela... Aí eu só fui conseguir em 2015. O que eu queria, você falou assim, o que você quer agora? Eu falei, eu quero uma medalha top 20. Eu quero estar entre as 20 primeiras da ASICS Golden Four. Eu quero estar ali, eu quero estar entre as 20 primeiras. Fiz até conseguir uma medalha dessa daí. Depois que foi, né? Das próximas eu fui Sim. conseguindo. Sim. Mas era muito difícil. Era muito competitivo. Então, assim, 20 primeiras mulheres, eu não consegui chegar entre elas. Treinei até conseguir. Sim. É muito louco isso, né? Porque olha como isso, de certa forma, modela esse movimento da corrida de rua, né? Então, quem é daquela época deve lembrar. A turma agora não sabe, mas naquela época a gente brigava para ganhar uma medalha diferente. Sim, sim. E eu acho legal, tipo, são mais de 10 anos Esse período, né? Desse período, né, desse circuito, né? Tudo bem que aí mudou, algumas cidades saíram, outras ficaram. Aí esteve em mais países do que só Argentina, fora do Brasil também. E aí, enfim, teve uma diminuída. Mas aí as coisas vão evoluindo, né? E eu acho que, assim, a experiência que você vai ter hoje, este ano, nas 3, vai ser muito incrível, assim. Então, assim, para aqueles que ainda não fizeram inscrição, podem fazer. Vocês vão correr? A Golden? Acho São que é do Paulo? Rio. Do Rio, nós Do vamos correr do Rio? Rio. Tá. A gente está trabalhando muito, né, para que seja uma experiência incrível, né? Então, assim, eu tô assim, com expectativas altas para... Eu vou correr 10K na Golden agora de maio. Vai ser 10 e 21? 10 e 21. Legal. Eu vou correr 10K. Nunca tinha corrido, eu sempre fiquei lá no staff, né, vendo as coisas, gerenciando, né, as emoções. Mas acho que dessa vez eu vou correr só para ter a experiência, né, e ver... Sim, entender experiência do consumidora, né, de Sim, estar ali. sim. Como ainda não consigo correr 21, eu vou correr tudo isso, tudo certo. Tá certinho, é assim mesmo. É assim mesmo. Cons, vamos ter Mystery Shoe esse ano? É um mystery, né? Não sei. Não sabemos o que vai acontecer, né? Não consigo... Não A consigo... gente precisa marcar um karaokê com cons, dar algumas cervejas pra gente... Não, vamos contar agora como que... Já fizemos 3 viagens com ela, internacionais, né? Sim. 3. Começou em Málaga. Málaga a gente conheceu... viajou menos de pela um primeira vez. ano. É menos de um menos ano. de um ano. Menos de um Fez ano, tre- verdade. Vai fazer um ano agora. Não, e daí foi o dia que eu fiquei doente, com febre, sei lá, que eu não sabia se era Covid, daí... Você fez teste, deu negativo? Acho que foi a primeira viagem internacional depois do Covid, será? Talvez, não sei. Sim, Né? sim. Porque foi... Sim, porque a gente... Todo mundo meio que voltou para o presencial ano passado. Acho que foi o primeiro evento, Porque, foi o primeiro evento. internacional. E daí eu fiquei mal, e daí a Val tinha que filmar, a Constanza preocupada comigo, não parava, né? Ia pra lá, ia pra prova. Edu, você tá bem? Tô bem, né? Foi Maior muito- correria. Foi uma correria danada, mas foi muito bom porque a gente estreitou, né, as amizades e principalmente eu passei a admirar a Cons, assim, eu falo direto, eu falo, nossa, mas a Cons incrível, do quanto você resolve as coisas, isso é impressionante, porque eu já tive contato com várias marcas e você vai lá e resolve. Eu falo, ela resolve. O que aconteceu? Ela vai lá e ela entra no meio e vai resolvendo. É um Sempre tem tratorzinho. alguma coisa para resolver nessas viagens internacionais, Sim. né? Às vezes a gente trabalha com a agência não resolve o problema. A gente fica, mas eu preciso disso aqui. Aí, mas eu preciso falar com uma pessoa daqui 10 dias. Eu falo, é Sim. hoje. Não, e depois do The Run Event de Tóquio, ela foi lá e resolvia. Não, tem que ir lá pro The Knot, lá em Shinjuku. Né? Deixa eu ver como é que faz. Bora, né? Eu fiquei impressionada com a sua agilidade e tudo que você tem, assim, de conhecimento do marketing, de profissional, da família, cuidar de 2 filhos, porque eu cuido de uma, meu Deus do céu, 2 filhos, casa, gerenciar e liderar uma empresa como a ASICS no marketing, né? Ser
a cara, né, da ASICS, né? Eu fiquei muito... Eu falei, caramba... E isso é muito legal, porque inspira. Você falou de inspiração e isso me inspira. E esse ano, eu tô nessa briga. Eu não quero mais tanta performance. Não é que eu não quero. Eu quero dar mais energia e atenção pro meu trabalho para desenvolver cada vez mais, porque eu acho que agora é a hora. E muito inspirada nessa coisa de vamos resolver. Muito bom. Ah, legal. E a gente se Você conheceu me lá. inspira para correr 21 e eu te inspiro de outra forma, né? Sim, a a gente se gente- auto-inspira. E foi nessas experiências, né, de convivência. Convivência é tudo, né, Dudu? Convivência é tudo. Você vai viajar fora, pode dar muito certo ou pode não dar muito certo Nossa também, senhora, né? Bom, é papo para um Mas o outro Edu momento. ajudou bastante em Tóquio, porque ele já conhecia, né? Então, ele é Com o meu japonês fluente, né? Não, Ajudou mas bastante. você ajudou bastante, porque era a minha primeira viagem e era tudo novo, né? O Edu já tinha... Eu não teria O Edu nem e o ido para Gustavo Tóquio já se não conheciam. fosse o Dudu. eu a fiquei verdade curioso é com uma parte que a gente não participou. Depois você foi... A gente correu a Maratona de Tóquio, a gente conheceu o pessoal lá da ASICS. Alguns a gente já conhecia de Málaga, né? Foi bem Sim. interessante isso. Não, de Málaga e de Austin. E de Austin, é verdade. Né? Sim. E depois que a gente foi embora, você foi pra Kobe. Como que foi, tipo, em Kobe? Você chegou a conhecer o ISS, que é o Não instituto? consegui subir nada nos stories, né? De tudo que eu vi lá. Porque era tudo confidencial, não podia postar as coisas. Ok, entendi. Não, foi muito incrível, porque consegui... Eu basicamente conheci o ISS pelas fotos, os vídeos, né? E, material interno que chega na gente. E estar lá e ver as coisas e falar com o time que estava lá recebendo a gente. Tinha uns ASICS Frontrunners lá testando alguns produtos, fazendo uns testes também, que foi legal. E fiquei a tarde inteira lá, trocando ideia, tirando fotos que não conseguia postar. Foi bem legal. E não consegui ir até o headquarters, que tem um museu lá. Não consegui fazer essa viagem, porque eu já tive que voltar depois. Vai ter que ser na próxima viagem para Tóquio. Mas, pelo menos, eu fui para o ISS, que foi importante visitar. Foi bem legal. Gostei muito. É muito legal conversar com os japoneses. Eu sentia que eles queriam falar mais coisas pra gente, né? Mas por a gente não falar japonês, assim, daí a gente tem essa... Você precisa treinar seu Tem japonês, um pouco Dudu. de uma barreira, assim, da conversa, mas eles são muito abertos a conversar, né? E você vê que o pensamento deles é muito interessante, né? A forma que eles se entregam, assim, para os projetos, para o desenvolvimento, para o crescimento. Como é que fala, Val? Como é que fala quando a filosofia da ASICS? De melhoria constante? Kaizen, não Kaizen, é? né? Sim. Melhoria constante. Melhoria constante. Isso em Exatamente. administração também, em tudo, né? Você tem melhoria constante, sempre buscando o melhor. Sim, não, isso está muito enraizado, né, no DNA da cultura, especificamente da ASICS. Então, foi incrível e espero que na próxima viagem, se a gente tiver uma futura, que eu possa levar vocês para conhecer também, que vai ser legal. E eu acho muito... nesses últimos 10 anos, acompanhando e vendo, né, e participando, eu acho incrível todo esse... os projetos todos para crescimento de produto e de qualidade em corrida. Porque quem ganha somos todos nós, os corredores. Né? Eu lembro que quando saiu o primeiro tênis com placa, a galera falando, eu falei assim, gente, sempre pense que toda tecnologia, ela vem para trazer o melhor para as pessoas, tanto é que melhorou tempos, as pessoas começaram a se machucar menos, começaram a ter melhor performance, né? Trazem melhoria para você e traz competitividade entre as marcas, né? Então, cada um vai criando uma coisa nova e vai trazendo melhoria para todo mundo. Quem ganha? Nós, consumidores. Mesmo que eu não tenha condição de comprar, não vou investir num tênis alta performance. Mesmo os modelos de entrada, eles vão melhorando também, né? Porque aquela tecnologia que você descobriu ali, uma super espuma, uma espuma que é muito boa, você consegue trazer para um tênis de entrada ou um pouco mais, né? Ou que seja lá médio, né? São Cúmulos, por exemplo. Cúmulos é um tênis excelente, né? Ele não é tão caro, mas você vai conseguir usar no seu dia a dia.
né? Então, você consegue trazer essa tecnologia para todo mundo. Então, todo mundo ganha, né? Sim, sim. A ideia é ter uma pirâmide, um portfólio onde você consiga ter um produto para qualquer tipo de corredor, Sim. né? E conseguir ter, né, propostas Todos que façam ganham. sentido no mercado para todo Sim. mundo, né? Com, a Muito gente bom. queria agradecer sua vinda, o seu tempo. É muito legal. Acho que a Val, a gente já tinha falado, não, a gente tem que levar a Constanza no podcast, porque a gente tem várias histórias juntos, né? Nos últimos 3 viagens, no último ano, a gente Sim. conseguiu. Foi de Convid- Málaga para Austin, de Austin para Tóquio, né? Sim. E eu acho que o trabalho que vocês têm feito pela ASICS é incrível, né? A gente viu aí nos últimos anos o crescimento da marca. A gente faz uma enquete anual para saber a opinião dos nossos corredores. Então, é uma enquete bem valiosa, porque a gente está falando do nicho do corredor, a gente consegue entrevistar quase 15 mil pessoas. É uma amostra de mais de 14 mil pessoas. É uma amostra importante e nos últimos 3, 4 anos a preferência da crescimento marca de cresceu ASICS, exponencialmente. principalmente no ano passado, a gente viu um crescimento absurdo, assim, né? Da ASICS assumir a liderança entre a marca favorita dos corredores e a gente vê no pé das pessoas, né? Os tênis, né? Isso que é importante também. Uhum. Sim, sim. Pode continuar tendo esse resultado nessas pesquisas, que eu vou ficar muito feliz. Muito É isso aí, bom. vamos atualizar esse ano, vamos ver esse crescimento contínuo. Legal, legal. Obrigada pelo convite. Sempre um prazer estar com vocês e trocar uma ideia. E a gente se vê, né? A gente não se Sim. viu desde Tóquio, então. É verdade. Sim. Eu sou muito grata por tudo, né? Mas principalmente essa última viagem a Tóquio era o meu sonho. Nossa, o que me acordava e levantava de manhã era ter essa linha de chegada, né? Depois da linha de chegada, volte a treinar, porque um dia eu sonhava em conseguir e foi um sonho mesmo, muito melhor do que eu imaginava, né? Então foi muito obrigada por Sim. tudo. Não, e eu estava lá, né, como espectadora, né, e dando esse suporte, e eu me emocionei muito com tudo Nossa, que aconteceu até hoje. lá. Ontem eu assisti o vídeo e chorei. Eu tava Ainda ela assistindo o vídeo. E ela ainda continua carregando a Eu medalha. olhei, o que é? Eu falei, eu tô emocionada do vídeo. Assisti Tóquio e chorei de novo. Sim, não, mas faz parte, é isso. Foi muito emocionante e imagina, você recebeu um presente do Hirota, né? Sim. Que é o CEO Nossa, da marca, lá no jantar, né? Fizeram um bolo para vocês, né? Foi bem Foi. legal isso, Foi demais. né? Foi E aí, dentro desse grupo, quem teve a presença assim forte? As mulheres brasileiras. É verdade. Tava a Catarina do Chile também no grupo, mas dos que estavam recebendo a mandala, vocês eram a maioria do grupo, né? Impressionante. Foi. Bom, pessoal, é isso. Todas as sextas-feiras nós temos um episódio novo, então sigam a gente no YouTube e também no Spotify. A gente está com um canal de cortes novo, Val. Sim, temos um canal de cortes, então você pode também acessar, se inscreva, sempre tem novidades. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Deixem o seu like, compartilhem e nos vemos na próxima. Obrigado, Cons. Obrigado, Val. Obrigada, Dudu. Um abraço a todos. Bem certo.